4, verso 1 em diante. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. Vamos lá. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Verso 7. Perdão, meus irmãos, verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Agora o verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveituosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta é a palavra, é fiel e é digna de toda aceitação. Amém, meus amados? Levante a sua Bíblia ao céu, vamos orar ao nosso Deus. Amém? Eterno Deus, nosso Pai, Senhor da glória, texto da tua palavra, meu Deus, que é viva, é eficaz, é poderosa, é maravilhosa, e fala com a tua igreja, Senhor. Meu Deus, e meu Pai amado, que o seu Espírito Santo nos direcione neste momento. Ah, Senhor da glória, que diminua eu e o Senhor cresça, que o Senhor venha ensinar a mim, ensinar a tua igreja, para que nós venhamos estar mais firmados na tua palavra, mais firmados, ó Deus da glória, ah, meu Pai amado, no exercício da fé, mais firmados, ó Pai amado, na comunhão, ah, meu Pai amado, com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Pode se assentar. Irmão, presta atenção. Glória a Deus. Quem de vocês prefere ir um pouquinho mais à frente, por causa da minha garganta, para não forçar ela demais, porque eu estou pegando dentro de cima. Glória a Deus. E aí ela fica um pouco muito forçada, minha garganta está meio machucada. A gente sente a vontade, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Não pode vir por ele logo, então as pernas estão fortes. Glória a Deus. Cadeira, viu, meus amados? Glória a Deus. Preste atenção, meus irmãos, na palavra que o Senhor liberou a essa igreja nesta noite. Cristo, quando Ele nos deu a ordem de apregoação ao Evangelho, pastor Rogério, Ele nos mandou apregoar e anunciar a salvação, e anunciar que Cristo voltaria e que o Senhor viria para buscar a sua igreja, e que o reino dos céus é chegado, é a hora, é o tempo em que o povo se preparar e estar-se na presença de Deus. Porque é chegado o tempo em que a igreja vai ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Aleluia. É chegado o tempo em que a igreja vai ver essa promessa se cumprir. E a maior promessa da igreja, a maior esperança a da igreja verdadeira de Cristo é essa. E o nosso maior combate, que é o que eu quero falar nessa noite aqui, o nosso maior combate é contra as fábulas e heresias e contra os falsos profetas desse mundo. O maior combate da igreja, veja bem, entenda, a nossa esperança é a sua vinda, a promessa da sua glória. Nós temos a nossa convicção e esperança de que o Senhor voltará. Essa é a nossa esperança, a nossa fé e a nossa convicção. Só que o maior combate da igreja, desde os tempos antigos, no Antigo Testamento, do Novo até os dias de hoje, sempre foi combater as heresias e combater os falsos ensinos que o povo tanto tem ensinado e caído aí fora. Então veja, igreja, Timóteo está nos alertando acerca exatamente dessas coisas. Acautelai-vos, meus irmãos, porque no fim dos tempos muitos se apostatarão da sua fé. Ou seja, muitos venderão a sua fé, já não darão mais crédito a Cristo Jesus, já não terão mais a esperança na sua vida, já não terão mais a esperança na promessa da sua glória. Paulo está dizendo, meus irmãos, uma certa feita para Timóteo: Timóteo, cuidado, Timóteo, ficai firme na fé, porque vai vir besterol nos últimos dias, vai vir show gospel nos últimos dias, vai vir heresias nos últimos dias, Timóteo. Toma cuidado, porque eles já têm as suas mentes cauterizadas, e eles não aceitam a verdade das Escrituras.
Eles não aceitam a verdade da palavra de Deus, mas mais produzem questões do que edificação para o povo do Senhor. Eles já não conseguem mais entender e compreender a verdade da palavra de Deus. Veja, nos últimos tempos nós temos visto a igreja relacionar a salvação com obras, que o homem tem poder de se salvar sozinho, sem Deus, não precisa de Deus, não precisa da graça superior de Cristo, da soberania de Deus sobre a salvação. E é totalmente ao contrário, meus amados. Deus é soberano na salvação. E é Ele quem decreta quem Ele quer e quem Ele não quer. O homem não tem parte, nem 2, nem 4%. Ou Deus te salva, ou você nunca será salvo. Irmão Bruno prova isso biblicamente. Paulo vai dizer que nós éramos incapazes, nós somos incapazes de escolher a Deus, de escolher a Cristo, de escolher fazer o bem. E uma certa feita ele também diz que o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal eu pratico todos os dias da minha vida. Ou seja, a minha natureza é uma natureza caída. Eu sou um ser caído no Éden. Eu não tenho vida em mim mesmo. Eu não tenho esperança em mim mesmo. Eu não consigo me chegar até Deus com minhas forças de maneira alguma. Mas porque Cristo nos chamou, porque Cristo nos deu graça, porque Cristo nos deu força, hoje nós estamos aqui reunidos nessa igreja para ouvir a sua palavra e entender o propósito de Deus sobre a vida do seu povo. Aleluia! Veja, meus amados. Existe um povo separado e eleito por Deus. Existe um povo que o Senhor tem guardado desde a fundação do mundo. Existe um povo que se sucede como Jó, toca nos bens materiais, na saúde, aonde o inimigo quiser, mas na sua alma está sendo guardada pelo Senhor. A sua vida está escondida em Deus, está sendo guardado por Cristo Jesus, e nenhum mal chegará à nossa tenda e praga nenhuma chegará até nós, meus amados. E nós precisamos começar a compreender e entender a gravidade dessas coisas. Precisamos voltar a dar crédito à palavra, a dar crédito ao que Cristo nos ensinou. Ontem, o Piauzinho, eu estava anunciando o Evangelho, a palavra da salvação. Meus irmãos, a passagem que Cristo sofreu por nós, em que Ele caminhou por aquelas ruas carregando uma cruz, uma coroa de espinho, e chegou no Gólgota, meus amados, e foi crucificado, e foi cutucado ao lado, pediu água e deram vinagre, pediu ajuda, e não havia quem o socorresse. E chegou no momento, irmão Rogério, em que Glória a Deus, a hora nona, e ele olha para o céu e fala: Deus meu, por que me desamparastes? Porque o Senhor me desamparastes. Era um momento em que a ira de Deus estava sobre o Cristo. Era um momento em que a justiça de Deus, irmão Rogério, estava se satisfazendo na morte do Cordeiro. Era um momento em que a ira de Deus sobre o pecado da humanidade estava sobre um homem só. A ira de Deus sobre o pecado do seu povo estava sobre Cristo naquele exato momento. E Cristo olha: por que, Senhor, me desamparastes? Por que me desamparastes? glória a Deus, aleluia. A gravidade, irmão, de quão pesado era aquela justiça de Deus, de tão irado que ele estava, que por algumas feitas o próprio Cristo pega e fala: se possível, afaste esse cálice de mim. O Senhor sabia o que ele estava para passar pelo seu povo, e como uma ovelha muda para o matador, assim ele foi e morreu em favor à sua igreja. Só que quantos estão rejeitando esse chamado da salvação? Quantos estão rejeitando esse chamado de Cristo Jesus para a vida eterna? Há quantos já têm as suas mentes cauterizadas pelas fábulas, pelas doutrinas de demônio, estão indo em qualquer vento de doutrina e já não conseguem mais dar crédito à palavra de Deus. Mas como, irmão Bruno, já tendo nas suas orelhas, nos seus ouvidos, como comichão, eles não suportam mais a sã doutrina, eles já não querem mais a sã doutrina. Glória a Deus, aleluia. Para satisfazer o seu próprio ego. Querem coisas para satisfazer a sua própria vontade terrena. Só que o Cristo prometeu para a sua igreja, e essa promessa sempre continuou e sempre continuará de pé,
é a promessa de vida eterna e a promessa da nossa salvação. Glória a Essa Deus, promessa aleluia. continua de pé, meus amados, desde a fundação do mundo. Ela nunca foi derrubada. A dizer, meus amados, que Satanás tira a salvação de alguém, a que Satanás rouba a coroa de alguém, é a mesma coisa que dizer a que o que Cristo fez na cruz foi em vão, e hoje o Espírito Santo batalha incansavelmente para conseguir salvar mais alguém, porque o inimigo não quer deixar ele salvar. Glória a Deus. E eu pergunto a essa igreja, Satanás tem algum poder sobre o nosso Deus? Não. Tem, meus amados? Não. Mas Bruno, prova biblicamente, operando eu. Quem impedirá? Ele está fazendo uma pergunta, eu quero saber quem é que vai tentar me impedir. Operando eu, quem impedirá? Eu quero saber quem vai tentar se opor contra mim. Aleluia. Glória a Deus. Quem? E nós vimos o povo que se opôs contra Deus, que se levantou contra ele, contra o seu operar, sofrer a sua justiça e a sua ira. O povo do Egito se levantou contra Deus, sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? E o que aconteceu com eles? Além de sofrer as 10 pragas, o seu exército inteiro foi morto no mar. O seu exército inteiro foi engolido pelas águas do mar. O que Corá, meus irmãos, o que sucedeu com ele? Se levantou contra Deus. Se levantou contra o ungido de Deus. E a terra se abriu e engoliu ele e todos aqueles que o seguiam e o defendiam. Legiões demoníacas do inferno não têm poder sobre o nosso Deus. Ele é soberano, ele é grande, ele é poderoso, ele é majestoso, ele é maravilhoso. E operando ele, ninguém o impedirá. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos entender que se existem pessoas aqui em nosso meio que têm rejeitado a verdade das Escrituras, é o motivo de você parar e repensar. É o motivo de você parar e começar a analisar por que você tem rejeitado a palavra de Deus. Glória a Deus. Por que você tem rejeitado a verdade bíblica que está contida nessa palavra que é viva e é poderosa. Os homens e o inimigo por 2000 anos tem tentado destruí-la. Por 2000 anos tem tentado, irmão Rogério, mudá-la. A conversões atualizadas, como corrigidas, a conversões de linguagens de hoje. Por 2000 anos Satanás tem tentado invertir a palavra de Deus. Tem tentado mudar a palavra de Deus. Mas a palavra nos garante uma promessa. A que as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus, aleluia. Permanecer para sempre na vida do povo fiel ao Senhor. Aleluia. Ou Louvado seja, seja Deus. quem tem a sua vida debaixo da cobertura da palavra terá uma vida abençoada pelo Senhor. Glória a Deus. Porque as bênçãos Aleluia. do Senhor nos perseguirão somente quando nós obedecemos a sua palavra. Não adianta nós estarmos de qualquer maneira sem obedecer a sua palavra, sem obedecer os seus princípios, sem obedecer as doutrinas cruciais para um cristão. E nós achamos que Deus vai fazer algo por nós. Glória a Deus. Se nós Aleluia. não estivermos debaixo da sua palavra, o Senhor não fará nada. Louvado seja o nome de Deus. Precisamos entender que Ele nos chamou. E não foi para viver de acordo com a humanidade, de acordo com o mundo vive. O Senhor nos chamou para sermos diferentes em toda a nossa maneira de viver. O Senhor nos chamou para que nós sejamos conforme a sua imagem e semelhança, não só de veste, mas em caráter, no homem interior que existe em nós. Eu mentia, mas agora eu não minto mais. Eu andava de acordo com o curso deste mundo, mas agora eu já não ando mais. No mundo eu tinha um costume, agora eu tenho o costume de Cristo, a vontade de Cristo. É Ele quem manda, o poder emana dEle, a vontade vem dEle, o querer vem dEle, a ordem vem dEle, tudo é Cristo na minha vida, tudo vem pelo Senhor na minha vida. Aleluia. Glória a alguém Deus. que não tem Cristo como principal alvo da sua vida, é chegado o momento de repensar. Glória a Porque Deus. como foi falado aqui hoje, até mesmo cantado, a igreja vai embora. E quando a igreja ir embora, meus amados, Aleluia. se finda o tempo aqui na terra. E aí eu te pergunto, para onde está a tua alma? Glória a Tens Deus. buscado a Deus? Tens tu Aleluia. verdadeiramente aceitado a palavra dele, não negado de maneira alguma?
mas tem tu apenas buscado as coisas dessa terra e para satisfazer os próprios egos dessa terra, as nossas vontades. Aleluia. Mas Bruno, Deus não abençoa, Ele dá, Ele faz o que Ele bem entender, Ele é Deus. Só que a ordem que Ele deu para a sua igreja era: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busca o meu reino, faz a minha vontade, faz o meu querer e o resto eu cuido de você. O resto eu decido por você e faço por você. E Ele está aconselhando a Timóteo através dessa passagem. Timóteo, no fim dos tempos eles irão se apostatar da fé. Eles irão negar a sua fé. A Timóteo, no fim dos tempos, eles irão inverter a verdade, voltando às fábulas profanas, voltando às coisas velhas, antigas, dizendo que são doutrinas, mas não são doutrinas. Heresia, é fábula. Glória a Deus, mentira. Aleluia. E nós não devemos aceitar, meus irmãos. Devemos rejeitar, porque tudo aquilo que não está contido nas Escrituras não é doutrina de mandamento para a igreja. Aleluia, Nós glória a Deus. precisamos entender essas coisas, meus irmãos, porque é chegado o tempo em que a igreja irá ser separada. As ovelhas dos bodes, as ovelhas dos lobos. E qualquer um que está se lidando como lobo, como bode, ficará à esquerda. Glória a Deus, Mas aqueles que aleluia. estão se comportando e andando como ovelha, tendo um caráter de Cristo, serão separados à sua direita. Glória a Deus. Para onde nós iremos? Esquerda ou direita? Meus amados? Aleluia. Temos prevalecido nós, irmão Rogério, no alvo que é Cristo? Ou temos olhado para a direita e para a esquerda? Temos perseverado olhando para Cristo, não olhando para o homem nem para a mulher, porque aquele que homem para o homem, para a mulher, certamente cairá. Mas aquele que estiver firmado em Cristo Jesus, observando a Cristo, andando na sua palavra, este está firmado na rocha. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nada o fará cair. Nós precisamos entender essas coisas, meus amados. Nos últimos tempos, nós estamos tratando aqui sobre o descrédito à palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Estamos tratando aqui sobre irmos contra as fábulas e heresias desse mundo. E nós precisamos entender que nos últimos dias, lá no Antigo e Novo e no decorrer do tempo, sempre existiu, só que nós encontramos, meus irmãos, no Novo Testamento, não vamos pegar nem o Antigo, uma ênfase, o que o Novo Testamento mais fala é contra as heresias e as fábulas. Glória a Se Deus. nós pegarmos Mateus, Apocalipse, irmão, a gente encontra muita coisa sobre heresia, sobre mentira do Evangelho, que não existe. Aleluia. E Ele está nos aconselhando a cuidado, porque no fim dos tempos, essas coisas irão aumentar de uma maneira inexplicável. Essas coisas irão começar de uma maneira mais ainda. Glória a Deus, aleluia. Essas coisas não terão controle. E hoje nós encontramos, meus irmãos, grandes templos, grandes igrejas por aí. Só que eu lhe pergunto, estão pregando a palavra de Deus? Aleluia. Estão anunciando o Evangelho de Cristo? Estão anunciando que Ele breve vem? Aleluia. Que os dias da tribulação deste mundo está próximo? Que breve está para o anticristo se manifestar sobre a terra e a grande tribulação se iniciar? Aleluia. Estão anunciando a salvação. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Estão anunciando? Não. Estão ungindo o lenço. Estão ungindo o caroço. Estão ungindo o cajado, a agulha, não sei mais o que lá, e tanta coisa que eu nem sei mais. Estão ungindo até o tijolo, parece que eu já vi. Aleluia. E eu falo, aonde tem parâmetro bíblico para essas coisas? Só que veja, irmão Rogério, às vezes não é culpa do falso profeta. A Bíblia afirma dizendo, meus irmãos, que amontoarão, não suportarão mais a sã doutrina, e amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências e desejos. Glória a Deus. As igrejas deles vivem lotadas, vivem cheias, e estão pregando mentiras, heresias. Mas o povo está amontoando para si
doutores segundo as suas próprias concupiscências, doutores segundo as suas próprias vontades, a que satisfaz o ego da multidão, Aleluia. a que satisfaz a vontade da multidão. Veja, meus amados, a Cristo na sua palavra, por Paulo, vai nos afirmar dizendo uma coisa: eles são do mundo e falam do mundo e o mundo os ouve. Aleluia. Mas nós somos de Deus. Só nos ouve e nos ouvirá quem também é de Deus. Só ouvirá o Evangelho e irá reconhecê-lo, obedecê-lo, quem é de Deus, eleito e escolhido pelo Senhor. Eles são do mundo e eles ouvem e aceitam as coisas do mundo. O Evangelho eles não querem a palavra, não querem renúncia, não querem largar os seus pecados, carregar a cruz, não querem morrer por Cristo, batalhar por Cristo, reconhecer Ele como único, suficiente, exclusivo, magnífico e poderoso Salvador sobre o povo. Aleluia. Mas querem as bênçãos dessa terra. Glória a Querem Deus. andar em segundo curso do mundo. Rejeitam a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Rejeitam a verdade do Evangelho genuíno. E a palavra vai nos afirmar, meus irmãos, uma coisa muito poderosa acerca sobre as heresias. Qualquer um que nega que o Filho de Deus veio em carne e morreu por nós, ele ressuscitou no terceiro dia. Este Espírito não vem de Deus, mas procede de Satanás, do Anticristo. Glória a Nós Deus. encontramos aí muitas religiões aí dizem serem evangélicas, que negam a divindade de Cristo, que negam que Cristo veio à terra. Ele só foi mais um profeta, e ele é abaixo de Deus, mas Jeová é maior. E tem outras aí também que nós analisamos e pensamos: Senhor, a Bíblia está na mão de muita gente. A verdade está na mão de muita gente. Glória a Deus. Só que muita gente não conhece a verdade. Está na mão de muita gente, entenda. Hoje é muito difícil nós acharmos alguém que não tem uma Bíblia. Pelo menos eu que vim lá de São Paulo, era muito difícil. Até eu que saí da Umbanda, lá tinha uma Bíblia. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Essa verdade está nas mãos de muitas gentes e pessoas, mas poucas pessoas conhecem essa verdade. Glória a Deus. Poucas pessoas têm intimidade com Deus através da sua palavra. Poucas pessoas têm um tempo de 1, 2 horas para sentar na mesa da sua casa e meditar na palavra. Hoje eu vou ler, eu vou comer, eu vou me alimentar para que eu não seja enganado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Mas o o nome tempo do Senhor. para os afazeres dessa terra são sempre em primeiro lugar. Glória a Deus. Vocês já perceberam que nós deixamos as coisas de Deus sempre em último? Sempre em último. Meus amados? Glória. Os 15 minutos eu dou para Deus. É uma verdade. Glória a Deus. Nós vamos em alguns lugares, tem pessoas que não suportam ouvir a palavra. Esse irmão não para de falar mais. Não suportam mais essa doutrina. Não suportam mais ouvir a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mas fica aqui pulando, rodando, sapateando, falando língua estranha. Glória a Deus. Fica aqui revelando, profetizando e fazendo não sei o que para você ver. Misericórdia, levar a noite aqui o povo não quer ir embora. É uma verdade, meus irmãos. Glória É a uma Deus. verdade clara, mas o alimento que traz vida para nós, que traz restauração, a que traz esperança, o povo não quer. O povo não quer mais Cristo. O povo até reconhece Deus como Criador, mas Cristo, o povo já não querem mais. Já não querem mais a Cristo, não aceitam mais o sacrifício de Cristo, não querem mais a sua palavra. Só que eles são do mundo. Só ouvirá a palavra dele quem é de Deus, quem é do céu. Eu faço uma pergunta a essa igreja nessa noite que eu fiz lá em Pinhalzinho ontem. Cristo, quando ele veio à terra, ele foi rejeitado pelos que eram da terra, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Por que ele foi rejeitado pelos que eram da terra? Porque ele era